Conversemos sobre a série Anos Incríveis. Olha, tem uma primeira temporada aqui em DVD. É a típica série para masoquistas. Porque você já vai assistindo sabendo que no final você vai sair para baixo, pensativo, down. É uma série da geração X. É uma série que foi produzida entre 88 e 93. Eu a assisti em 96, 97, quando passava na Band. Passava de tarde na Band. É uma série sobre a típica família norte-americana classe média que se passa entre 1968 a 1973. Tá aí a família. O narrador da série está no momento atual, o Kevin Arnold, que não aparece adulto em nenhum momento. E ele fica contando, ao mesmo tempo num tom reflexivo, sobre os acontecimentos de sua infância. Ok, poderia ser Todo Mundo Odeia o Chris, só que no caso de Todo Mundo Odeia o Chris é uma série pra cima, é uma série feliz, é uma série de humor. E essa série é uma série de drama. Aqui e ali tem alívio cômico. E por que uma série de drama? Porque todos nós vivemos o que o Kevin Arnold viveu. Então, todas as vezes que assistimos a um episódio de Anos Incríveis, inclusive eram episódios curtinhos, ali 20, 25 minutos, nós revisitamos um episódio da nossa vida. Todos nós tivemos um colégio que era o nosso mundo. Todos nós tivemos uma Winnie Cooper. E toda mulher teve um Kevin Arnold. Todos tiveram aquelas tretas com os irmãos que o Kevin tem com o irmão dele, com o Wayne. Todos, em algum momento, já tiveram algum tipo de diálogo que ele tem com o pai dele, com o Jack. Inclusive, lembra daquele diálogo onde ele olha para o pai dele e fala: "Pai, nunca morre, tá?" E o pai fala: "Tá bom." Aliás, as frases desses episódios são todos eles um murro na boca do estômago. Uma dessas frases, inclusive, está em um dos meus livros. Eu sou escritor, tenho lá alguns livros lá na Amazon. E numa das frases, em um dos livros, eu coloco a frase que ele vai tentar jogar um esporte, joga mal pra caramba, perde em todas as partidas, até que na partida final ele ganha, tá todo feliz, acertou o lance, e enquanto ele está festejando a vitória, começa a frase: "Não foi assim que aconteceu, mas poderia ter sido, e é assim que eu gosto de lembrar." Profundo, né? Pois é. E assim são as frases. Então nós temos os personagens. O principal é o Kevin Arnold. Começa ali a série ele pré-adolescente e termina ali ele no fim da adolescência. O Kevin Arnold é o narrador da série, é o ator principal, é o fio condutor da história. O amor platônico dele, platônico não, porque vai durar a série toda, tem aquela tensão de paixão durante a série toda, é a Winnie Cooper. Winnie Cooper. Em algum momento vão se aproximar, depois vão se distanciar, e mesmo quando estão distantes, estão perto. Inclusive no episódio final, tem a pergunta lá que todos nós, aficionados da série, nos fazemos. Rolou ou não rolou? Até hoje não sabemos. Na época do Orkut, tinha até um grupo lá, um grupo de discussão sobre isso. O irmão mais velho do Kevin é o Wayne. O Wayne é uma espécie de vilão da série. Embora ele não tenha um mau caráter, ele vive brigando com o Kevin, embora lá no fim da série ficam amigos.
se mete aí com confusão, em relacionamentos errados, enfim. É quase que a versão pré-adulta do Kevin fazendo besteira. A mãe do Kevin, Norma Arnold, é a mãe perfeita. Sim, a mãe perfeita. É aquela mãe idealizada. Então ela é uma perfeita esposa, é uma perfeita mãe e também vive os seus dramas por ser esposa e ser mãe. O Jack, pai do Kevin, é também o pai perfeito, detalhe, ator absolutamente carismático, daquele tipo de rosto que você bate a cara em um segundo, você já tá grudado, é o teu amigão de infância. Tem um episódio muito legal onde ele leva o Kevin para o escritório dele, ele trabalha na Norcom, e aparece ele mandando lá nos subordinados dele, depois aparece o chefe dele mandando nele. E aí o Kevin começa a entender sobre hierarquia. É o responsável no último capítulo, já digo, nas imagens lá termina todo mundo vivo, mas é responsável por uma das frases mais tristes do narrador de toda a série. Não vou dar spoiler. Se você quiser, anota aí embaixo qual é. A irmã que é Karen Arnold, e tá ali na época da revolução sexual, etc e tal, ela some lá pelo meio, depois aparece lá no fim da série. E fazendo o amigão do Kevin, nós temos o Paul Pfeiffer. Paul Pfeiffer, que ele é alérgico, ele é judeu, e houve um boato de que ele seria o Marilyn Manson. Gente, foi um boato, mas foi um boato que em algum momento pareceu ter um fundo de verdade pela semelhança que poderia ter o ator do Paul Pfeiffer em sendo adulto. Foi um daqueles boatos que pegou, e o que é pior, é um daqueles boatos que, mesmo sendo boato, tem tudo e gostaríamos que fosse verdade. Por algum motivo a gente pensa assim. Então, o Pfeiffer é muito legal, é o que dá a razão para o Kevin, porque o Kevin, ele é muito emoção. Então, Paul Pfeiffer é aquele que é a razão, é a espécie do grilo falante do Kevin. Essa série deu tão certo que entrou no inconsciente coletivo, inclusive por sua trilha sonora. Simplesmente maravilhosa, ainda mais que a série se passa nesse momento que eu falei, 68 a 73, ela está sincronizada com os fatos da época, óbvio, né? Lá nos Estados Unidos. Depois se tentou fazer um remake dessa série, já nos anos 2020. Não adianta, porque não se deve chegar perto de altares sagrados de inconsciente coletivo. Um dia, roteiristas vão entender. Não adianta fazer remake, que o que ficou na memória afetiva é aquilo. E aquilo não será rememorado. Agora, todos os atores estão vivos. Há uma mina de dinheiro aí. Só não vê quem não quer. E é claro, a música de abertura, a versão do Joe Cocker para With a Little Help from My Friends, é simplesmente perfeita. Aliás, por falar em perfeição, eu me lembro que esse filme, quando passava na Band, terminava assim: produção executiva Bob Brush. E eu coloquei na época um post no Orkut dizendo: eu odeio Bob Brush. Por quê? Porque justamente no momento ápice do episódio, pá, terminava e aparecia produção executiva Bob Brush. Você lembra disso? E você? Qual é a sua experiência pessoal com Anos Incríveis? Escreve aí pra mim qual é a sua frase favorita. Qual foi o seu episódio favorito? O meu é o professor de matemática. Inclusive tem a frase, né? Professores nunca morrem, porque todos nós já tivemos um professor de matemática na vida. Também é muito legal o episódio Você Não Entende Nada de Garotas, muito legal. Assim como é maravilhoso o final do O Acidente. E você? Qual é aquele episódio de Anos Incríveis que marcou a sua vida? Vai que um dia eu faço um review aqui só de determinado ou determinados episódios. E eu não sei você, mas todo Kevin que eu conheço,
que tem ali na faixa dos 30 anos, eu sempre acho que ganhou o nome de Kevin por causa do Kevin Arnold. Você pensa assim também? O fechamento da série é icônico, porque o narrador tem ao fundo a voz de uma criança, que é justamente o filho do Kevin, agora já adulto. Cresce-se num piscar de olhos. Num dia você usa fraldas, no outro já está morto. Mas as memórias da infância permanecem com você para sempre. Eu lembro de um lugar, uma cidade, uma casa igual a várias casas, um jardim igual a muitos jardins, uma rua igual a muitas ruas. Mas o essencial é que, depois de todos esses anos, ainda olho para trás maravilhado. Foram anos incríveis. Bom, eu sou Marco Evangelista, você está em LIS, Letra, Imagem e Som. Aqui eu faço resenhas sobre CDs, disco, livros, filmes e séries. Assina o canal, clica gostei e vamos se ver mais vezes.